E nós, a Igreja de Jesus, abramos a palavra do Senhor no Evangelho segundo Lucas. Evangelho segundo Lucas, por favor, capítulo 11, versículo 1. Evangelho segundo Lucas, capítulo 11, versículo 1. Diz-nos assim a palavra do Senhor: Jesus estava orando em certo lugar, e quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensine-nos a orar, como também João ensinou os discípulos dele. Quem aqui deseja poder espiritual para a sua vida? Ergam as suas mãos. Nós vimos no domingo passado os princípios de oração que Jesus ensinou. Nós vimos que a oração dada por Jesus, chamada de a oração do Pai Nosso, não é um mantra a ser repetido, não é uma construção de frases a ser utilizada várias vezes por dia da mesma maneira. Nós vimos que através da oração chamada de Pai Nosso, Jesus nos oferece princípios pelos quais devemos orar todos os dias. O princípio do privilégio de que temos livre acesso a Deus, que é o nosso Pai. O princípio de que devemos exaltar este Deus por meio da oração, porque o Pai que é nosso estás no céu, é o Rei eterno, imortal, invisível, mas real. É o Deus onisciente, onipotente, onipresente, soberano, imutável. É o Deus justo, amoroso, bondoso, misericordioso, que é santo. Nós vimos o princípio da gratidão. Obrigado pelo pão que me dá a cada dia, que também pode ser o pedido pelo sustento diário de Deus. Nós vimos o pedido de nos conformarmos à vontade de Deus. Venha o teu reino, faça-se a sua vontade, de conformar nossas vidas à vontade de Deus. E como é importante, antes de tomarmos decisões em nossas vidas, levarmos nossos desejos a Deus em oração, clamando que Ele abra portas, clamando que Ele nos mostre em sua palavra se estamos seguindo de acordo com sua vontade. Nós vimos o princípio da gratidão pelo perdão. Obrigado por ter perdoado os meus pecados. Nós vimos que devemos levar diante de Deus também nossa amargura, nosso ressentimento, nosso desejo de vingança, nossa ira, porque tudo isso nos prejudica. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem temos ofendido. Nós vimos que estes princípios ensinados por Jesus podem nos conduzir a uma vida de oração robusta. E Lucas, aquele que leva o nome do terceiro evangelho em ordem sequencial nas nossas Bíblias, ele dá muita ênfase à humanidade de Jesus. Lucas tem como propósito realçar a pessoa de Jesus como sendo o homem perfeito. Jesus revela a plenitude daquilo que o homem e mulher devem ser. Lucas era um evangelista por excelência, um homem muito diferente de Mateus e Marcos. De todos os evangelistas, Lucas era o único que tinha curso superior, era médico. De todos os evangelistas, Lucas era o único que tinha habilidades metodológicas mais aprofundadas. Lucas era um historiador, ele escreveu o livro de Atos, ele foi atrás das fontes originais, para saber a respeito da pessoa de Jesus com o máximo de fidelidade possível. E na medida em que Lucas ouvia o que as pessoas que conviveram com Jesus falavam a respeito da pessoa de Jesus, Lucas constrói este evangelho que leva seu nome. E nele Lucas tem como prioridade nos mostrar Jesus como o homem perfeito. E há um detalhe muito diferente em Lucas.
daquilo que encontramos em Mateus e em Marcos. Em Mateus e Marcos, nós encontramos Jesus orando 4 vezes, tanto em Mateus quanto em Marcos. Em Lucas, Jesus ora 11 vezes. Lucas nos mostra que Jesus, sendo o homem perfeito, valoriza muito a vida de oração. E se eu e você, homens e mulheres de Deus, desejamos de fato agradar a Deus e desenvolver uma vida sábia, nós levaremos a oração em forte ênfase em nossas vidas. Em Lucas capítulo 3, versos 21 e 22, Jesus ora na ocasião de seu batismo. Depois que Jesus ora, é que o céu se abre, o Espírito Santo desce e a voz do Pai é dita: este é o meu Filho amado em quem me alegro. Em Lucas capítulo 5, versos 15 e 16, Jesus ora no deserto. As multidões vêm até Jesus para ouvirem seus ensinos e serem curadas por ele, mas Jesus está orando. Em Lucas capítulo 6, versículo 12, Jesus ora uma noite inteira antes de escolher dentre seus discípulos aqueles 12 a quem concederia o título de apóstolos. Em Lucas 9, versos 18 a verso 20, Jesus está a sós com seus discípulos, e antes de fazer a pergunta mais importante: quem vocês acham que eu sou? Jesus é encontrado orando. No mesmo Lucas capítulo 9, versículos 28 e 29, Jesus ora no episódio que nós chamamos de Monte da Transfiguração. E depois que ele ora, aparecem Moisés e Elias, e o rosto de Jesus brilha como o sol, suas vestes ficam também resplandecentes. Em Lucas capítulo 11, verso 1, o texto que lemos, é esta vida de oração que estimula os discípulos a pedirem: Senhor, nos ensine a orar. Há algo diferente no Senhor. Nós não vemos no livro de Lucas os discípulos orando em momento algum, mas Lucas escreve o 2º volume, que é Atos dos Apóstolos, e em Atos, Lucas nos mostra a igreja de Jesus orando o tempo todo, e a igreja ora o tempo todo, porque aprendeu com Jesus, o homem perfeito, a importância da oração. Em Lucas capítulo 20, verso 32, Jesus olha para Pedro e ora para que Satanás não o destrua, para que Satanás não o enrede. Em Lucas 22, versículo 40, Jesus ora em angústia, naquilo que conhecemos como o jardim do Getsêmani. Em Lucas 23, versículo 34, Jesus ora na cruz, diante dos ladrões, diante da multidão que escarnecia dele, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Em Lucas capítulo 23, versículo 46, nós temos a descrição da última oração de Jesus: Pai, vivi até o fim, cumpri a obra que o Senhor me deu para fazer, em tuas mãos entrego o meu espírito. E ali Jesus morre. E nós refletiremos nessa noite sobre a oração como a chave para o poder espiritual. Se você deseja ter uma vida marcada pelo poder espiritual, é impossível você negligenciar a importância da oração. Charles Haddon Spurgeon, chamado de o príncipe dos pregadores, usado por Deus num grande avivamento, ele diz que aquele avivamento só aconteceu porque havia um exército que era a igreja de Jesus, orando para que da pregação dele saísse poder. Conta-nos o historiador, o biógrafo de Spurgeon, que debaixo do púlpito dele, à semelhança desse púlpito de madeira, havia uma sala. E quando ele percebia que a igreja não estava respondendo à pregação, ele com suas botas batia, para que as pessoas ali embaixo, as mulheres, os homens de oração, intensificassem suas orações, porque sem oração não há poder, sem oração não há vida espiritual robusta,
Sem oração não há testemunho poderoso, sem oração não há vigor. Todos os avivamentos que aconteceram na história da igreja foram precedidos por oração. E sem sombra de dúvidas, nós não vivemos um tempo de avivamento. Sem sombra de dúvidas, a igreja cristã brasileira está falida, fria no amor, mundana, carnal, secular, sem conhecimento de Bíblia. Quando nós estamos falando sobre avivamento com grande frequência, e é um desejo, se não de todos, mas da maioria de nós, é porque ou o avivamento já passou, ou é porque o avivamento ainda não chegou em nossa época. Porque quando nós estamos vivendo um avivamento, não há tempo para a gente falar sobre ele. A gente experimenta o avivamento, a gente sente o mover de Deus, a gente sente o poder de Deus entre nós. Portanto, se é necessário falar tanto sobre oração, se é necessário falar tanto sobre avivamento, é porque nós não oramos, é porque nós não experimentamos avivamento, é porque nós temos uma vida fria espiritualmente, nós somos mornos, e é porque nós não estamos vivendo com poder espiritual. E aqui em Lucas nós vemos alguns princípios da oração ensinados por Jesus. E esses princípios precisam ser com todas as forças abraçados por mim e por você, se nós desejamos ter poder espiritual. Eu convido que você abra lá em Lucas capítulo 3 e veja comigo, por favor, os versos 1 e 2 de Lucas capítulo 3. Lucas 3, versos 21 e 22. Ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi batizado. E aconteceu que enquanto ele orava, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e do céu veio uma voz que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Mateus e Marcos não registram que na ocasião de seu batismo Jesus estava orando, mas Lucas capítulo 3, versos 21 e 22 é enfático em dizer que Jesus está orando, e porque Jesus ora, os céus se abriram, porque Jesus ora, o Espírito Santo desceu, porque Jesus ora, o Pai fala. É somente depois do batizado de Jesus que ele inicia seu ministério público, e o ministério público de Jesus começa porque ele estava orando. Nós temos aqui o princípio da capacitação. Nós vemos que aqui a oração é uma pista de mão dupla. Jesus se alegra em seu Pai, e na medida em que ele desenvolve a vida de oração, e a vida de oração, ela declara o amor que tem pelo Pai, Jesus ouve do Pai: Eu te amo, tu és meu filho amado, eu tenho prazer em você. O ponto mais alto da oração não é porque nossas vontades são atendidas, nossos pedidos são ouvidos. O ponto mais importante da oração não é porque Deus responde, mas o ponto mais importante da oração é porque, por meio da oração, nós desenvolvemos intimidade com Deus, nós desenvolvemos relacionamento com Deus. Deus ama aqueles que se relacionam com Ele. O primeiro princípio é o princípio da capacitação. Você deve se lembrar de Atos capítulo 2, o Espírito Santo desce, um grande avivamento varre aquela igreja, 3.000 pessoas são batizadas num único dia, mas isso aconteceu depois do quê? A igreja estava 10 dias em oração, reunida, e depois desses 10 dias, vem o sopro do Espírito Santo, fogo do Espírito Santo, revestido com poder aquele povo, que foi chamado de o povo que transtornou o mundo. Deus Pai se deleitará em você, na medida em que você se deleitar na oração. O segundo princípio que nós vemos aqui registrado em Lucas, está no capítulo 5, e eu peço a você que folheie uma página das Escrituras, Lucas 5, versos 15 e 16, diz-nos assim a palavra do Senhor: Porém, o que se dizia a respeito de Jesus se espalhava cada vez mais, e note, e grandes multidões afluíam para o ouvir,
e para serem curadas de suas enfermidades. Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Aqui nós temos o princípio da prioridade, que é a oração. Jesus, antes de ser conhecido como curandeiro, como milagreiro, era conhecido como pregador. Quando Jesus termina de proferir aquilo que conhecemos como o Sermão da Montanha, as pessoas estão impressionadas, dizendo: meu Deus, que ensino é esse? Ele prega diferente dos religiosos da nossa época, ele prega com autoridade. O texto de Lucas que acabamos de ler nos diz que as pessoas vieram a Jesus não com o interesse primordial de serem curadas, mas primeiro para o ouvir. Depois de o ouvirem, elas receberiam a bênção da cura. Mas Jesus compreendia que a agenda cheia, que multidões que possuíam interesses legítimos, não poderia prejudicar a sua prioridade, que era a vida de oração. O texto nos diz no verso 16 que Jesus se retirava para lugares solitários e orava. Aqui a gente aprende que buscar a Deus em oração é mais importante que o sucesso nos negócios. Buscar a Deus em oração é mais importante que conquistas em nossa vida. Buscar a Deus em oração é mais importante que sucesso ministerial. Sem oração não há verdadeiro poder, sem oração não há verdadeiro relacionamento com Deus, sem oração nossas conquistas não têm sentido, são resultado do nosso esforço, da nossa vaidade e não da graça de Deus que abre portas maravilhosas sobre nós. Eu recebi um texto nessas redes sociais, no WhatsApp, não sei, do John Piper, com a mensagem clara dele, que eu já até disse aqui a vocês. John Piper disse que no dia do juízo de Deus, as redes sociais provarão que nós sempre tivemos tempo para orar. O brasileiro é o terceiro do mundo com maior consumo de redes sociais por dia. Saiu agora em setembro do ano passado, talvez tenha até aumentado. O brasileiro, no geral, fica 3 horas e 42 minutos por dia consumindo redes sociais. YouTube, Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp. 3 horas e 42 minutos. Só está atrás das Filipinas e da Colômbia. Navegações em geral, o brasileiro consome 5 horas e 40 minutos por dia. Fora aqueles que trabalham com informática o dia todo, com conexão, com internet o dia todo, aí esse número passa das 10 horas dia. Jesus compreendia muito bem que buscar a Deus em oração é muito mais importante que sucesso. Jesus entendia que Deus vem antes de nós, que Deus vem antes inclusive das pessoas. Jesus compreendia que se não priorizarmos a Deus em oração, a gente não vai ter poder para cumprir nossas missões. Note o capítulo 5 de Lucas, nós lemos os versos 15 e 16, olha o verso 17, nos diz que aconteceu num daqueles dias, Jesus estava ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele, com Jesus, para curar. Nós vemos de maneira muito didática Lucas revelando que o poder de Deus estava sobre Jesus, depois que ele ora. O poder de Deus vem sobre a vida daqueles que oram. Deus reserva uma graça especial para aqueles que se deleitam nele, para aqueles que desenvolvem um relacionamento de amizade com ele. Folheie uma página e vá para o capítulo 6 de Lucas e vejamos o terceiro princípio que Jesus nos ensina por meio da oração. Lucas 6, versos 12 e 13. Naqueles dias, Jesus se retirou para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou para si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Aqui nós temos o princípio da dependência de Deus.
Jesus está completamente rendido à vontade de Deus para tomar uma das decisões mais importantes de sua vida. Cerca de 500 discípulos seguiam Jesus, de um modo mais geral. Desses 500, caía para 70 o número de pessoas que seguiam a Jesus em suas viagens. E de 70, Jesus passa uma noite orando para saber quais e quantos ele deveria escolher para nomeá-los de apóstolos. Por que não 8? Por que não 10 apóstolos? Por que 12? Nós sabemos a resposta. É a continuidade da igreja do Antigo Testamento, que eram 12 tribos de Israel. Mas Jesus toma esta decisão, depois de uma noite de oração, dependência de Deus. E como mudaríamos nossas vidas? Estaríamos menos endividados, viveríamos mais contentes com a renda que possuímos, se antes de tomar decisões precipitadas, levássemos tudo a Deus em oração. Se aprendêssemos a desenvolver uma fé marcada por contentamento, com alegria, por termos o pão sobre a mesa, com o que vestir, ficaríamos satisfeitos. É o princípio da dependência de Deus. Olha o quarto princípio ensinado por Jesus em Lucas. Lucas capítulo 9, versos 18 a 20. Lucas 9, versos 18 a 20. E aconteceu que enquanto Jesus estava orando em particular, achavam-se presentes os discípulos a quem perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que um dos antigos profetas ressuscitou. Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Pedro disse: ó, tu és o Cristo de Deus. Jesus está orando num contexto muito importante. Era o contexto do que os discípulos compreendiam a seu respeito. Jesus já tinha passado mais de 2 anos de caminhada com seus discípulos. Muitas curas, sinais e maravilhas foram realizados. Agora Jesus pergunta aos discípulos: quem as pessoas dizem que eu sou? Elias, João Batista. Era impossível, porque João Batista era primo de Jesus e foi quem o havia batizado. E agora Jesus olha para seus discípulos, nos olhos dos seus discípulos: e vocês, que conviveram tanto comigo, quem vocês dizem que eu sou? E nós temos aqui uma revelação altamente espiritual. Tu és o Cristo, o ungido de Deus, o eleito do Pai, o Messias, o Salvador do mundo. Nós temos aqui, queridos, o princípio do sucesso da evangelização e da conversão. Jesus está orando antes de perguntar a seus discípulos o que os discípulos compreendiam a seu respeito. Jesus está orando porque é só por meio da oração que os olhos das pessoas serão abertos para enxergar quem de fato Jesus é. Note nos versículos anteriores, do verso 10 até o verso 17, Jesus abençoa uma grande multidão, multiplicando pães e peixes, e Jesus está preocupado de que essas pessoas só se interessem por Ele, porque Ele multiplica pães e peixes. Em João capítulo 6, Jesus é mais claro, Ele diz: vocês só me seguem porque eu dei comida para vocês, porque eu matei a sede de vocês, mas vocês precisam me seguir, porque eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou o Salvador do mundo, vocês têm que comer minha carne, têm que beber meu sangue. E João 6 termina nos dizendo que aquelas palavras de Jesus foram tão duras, que boa parte dos seguidores abandonaram Jesus. Portanto, se nós não tivermos olhos espirituais, nós não compreenderemos quem é Jesus. E antes de Jesus perguntar aos seus discípulos quem Ele era, Ele está orando, porque oração e evangelização são irmãs gêmeas, andam de mãos dadas.
se nós queremos que pessoas se convertam, que membros ímpios da nossa família se convertam, nós precisamos orar. Não é estratégia. Se nós queremos um grande avivamento nessa igreja, um grande avivamento para a partir dessa igreja marcar o nosso país, porque o avivamento sempre começa com um grupo de pessoas pequeno e depois se espalha, nós precisamos começar a orar. Todo avivamento é precedido por oração, por convicção de pecado, por mudança de vida, por joelho no chão, pelo retorno do jejum, pela redescoberta da piedade bíblica. Jesus ora para que essa multidão alimentada creia em quem Ele é. Não haverá poder no púlpito, não haverá poder nos lábios do pregador, se a igreja não estiver orando. Se nós não orarmos como povo de Deus, as pessoas não conhecerão o quão sério é o pecado delas diante de Deus. Essa semana minha irmã me mandou um áudio. Ela faz um discipulado na igreja que ela frequenta em Goiânia. Ela falou: Renato, eu estou lendo aqui um texto que diz que Deus amou os seus filhos. Espera aí, eu entendi que todas as pessoas eram filhas de Deus. Me explica esse negócio, porque eu não entendi. Não são todas as pessoas que são filhas de Deus? Eu disse: Rafael, não. Adão e Eva nasceram com a possibilidade de viver para sempre, não eternamente, porque só Deus é eterno. Eles tiveram um ponto onde passaram a existir, viver eternamente. A partir do momento que Adão e Eva caíram, nós caímos com eles. Adão era nosso representante, o pai de toda a humanidade. Quando Adão caiu, todo ser humano não se tornou filho de Deus, se tornou criatura de Deus. Todo ser humano se tornou inimigo de Deus, rebelde a Deus, antagônico a Deus, moral e espiritualmente corrompido. O ser humano olha o sol, olha o céu, olha a criação que aponta para a glória de Deus, e ao invés de adorar a Deus, o ser humano constrói idolatria, constrói religião, constrói suas próprias invenções de culto para apaziguar a ira de Deus. Só que Deus, na eternidade, fez um pacto de amor. Antes do pecado entrar no mundo, Deus escolheu um povo para si. Jesus, o Filho, na eternidade, disse que morreria por esse povo, derramaria sangue perfeito, substituiria esse povo que receberia o cálice da ira de Deus, e esse cálice seria derramado sobre Jesus. Na eternidade, o Espírito Santo se submeteu ao Pai e ao Filho, dizendo que na época certa viria para nos convencer através da pregação do Evangelho de que Deus nos amou na eternidade, de que nosso pecado era algo tão sério que foi punido naquele que nunca pecou, que é Jesus. Deus fez o seu Filho pecado e maldito em nosso lugar, para que não haja mais maldição por nós, sobre nós. E Deus Pai e Deus Filho enviou o seu Espírito, que é santo, para habitar em nós, para nos santificar. Esse povo que é convencido pelo Espírito Santo, que passa pela regeneração, que recebe o novo coração, que tem olhos no coração e enxerga Jesus como tesouro maravilhoso, seu Salvador, esse povo de criatura passa a se tornar filho de Deus, é adotado à família da fé. Agora, quem não se rende à pessoa bendita de Jesus, ao seu senhorio, a Jesus como seu Salvador, continua sendo criatura. Sobre estas pessoas está a ira de Deus. Arderão no lago de fogo e enxofre, experimentarão tormentos eternos. Jesus falou muito sobre o inferno. Inferno não é mais pregado na maioria das igrejas, porque é uma pregação politicamente incorreta. Há filhos nossos indo para o inferno, há adolescentes aqui presentes indo para o inferno, há jovens, adultos, pais, mães, irmãos, vizinhos nossos indo para o inferno, e nós deixamos de chorar por essa condição, deixamos de nos preocupar por essa condição.
Mas Jesus, tão preocupado com esta condição do ser humano, ele ora para que as pessoas compreendam espiritualmente que ele é o Cristo, ele é o Salvador. Precisamos orar, povo de Deus, para que as pessoas se convertam, para que haja poder em nossa vida, para que haja testemunho eficaz, para que haja unção espiritual. Precisamos orar. Quinto princípio, capítulo 9 ainda, versículo 28 de Lucas, capítulo 9, versículo 28. Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte com o propósito de orar. Aqui nós temos aquele episódio tão marcante chamado de o Monte da Transfiguração. Jesus sobe com Pedro, Tiago e João. Você sabia que Mateus e Marcos não registram que Jesus orava? Somente Lucas. Lucas nos diz: Jesus subiu com o propósito de orar. Olha o verso 29. E aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e a roupa dele ficou de um branco brilhante. E eis que 2 homens falavam com ele, eram Moisés e Elias, que apareceram em glória e falavam da morte de Jesus, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Porque Jesus orou, seu rosto se iluminou como o sol, porque ele era o sol da justiça, suas roupas brilharam. Porque Jesus orou, Moisés e Elias apareceu e conversava com Jesus a respeito de sua morte, que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro, nesse momento, estava com um pouco de sono, forçando para não dormir. Ele fala uma bobagem. Ele diz: vamos fazer 3 tendas aqui, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro fala uma grande bobagem, porque ele está comparando Jesus a Moisés e a Elias. Moisés representa a lei do Antigo Testamento, Elias representa os profetas do Antigo Testamento, e tanto a lei quanto os profetas apontavam para alguém muito maior que eles, que era a pessoa de Jesus. Diante de Pedro sempre esteve alguém que é muito maior que Moisés e Elias, e Pedro acha que Jesus está no mesmo nível de Moisés e Elias. E a gente aprende algo desse princípio. A gente aprende que enquanto nós oramos, nós temos um defensor. Eu e você não precisamos nos defender dos nossos inimigos, daqueles que nos perseguem, daqueles que falam alguma coisa que podem nos prejudicar. Olha só, versículo 33. Quando Moisés e Elias começaram a se afastar de Jesus, Pedro lhes disse: mestre, bom é estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Note que quem defende Jesus não é ele. O verso 35 nos diz: veio uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, ele é o meu eleito, escutem o que ele diz. Que lindo! A oração consola nosso coração, a oração nos leva a descansar para os embates, para as lutas, para os adversários, para os inimigos da jornada. A oração nos convence de que Deus é quem nos defenderá, de que Deus é quem lutará por nós, de que Deus é quem pleiteará a nossa causa. Pedro fala uma bobagem, e não é Jesus quem se defende, é o próprio Deus que diz: este é meu filho. Vocês têm que ouvir, é a Ele. Ele é o cumprimento da lei de Moisés, Ele é o cumprimento dos profetas representado por Elias. Ouçam ao meu filho amado. Esse versículo nos ensina que, além do princípio de que Deus nos defende, esse texto nos ensina que Deus, por meio da oração, nos capacita para enfrentar os desafios da vida. Jesus está orando. No contexto da oração, descem Moisés e Elias para falar com Jesus sobre o quê? Sobre sua morte. A oração está capacitando Jesus para enfrentar os desafios que virão. Jesus sabia que veio ao mundo para morrer. Ele sabia que não veio para ser servido.
sendo o Criador dos céus e da terra, aquele que nomeou cada uma das incontáveis bilhões de estrelas. Estima-se que há mais estrelas que grãos de areia em todas as praias e rios do planeta Terra. Jesus deu nome a cada uma delas. Jesus a sustenta na força de seu poder. Mas Ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por mim e por você. O que estava diante dele era assustador, e ele ora para receber a força necessária para enfrentar os desafios. Em sexto lugar, capítulo 22, eu convido você a passar algumas páginas e ir para Lucas capítulo 22. Versos 31 e 32. Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Eu, porém, orei por você para que a sua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Jesus nos ensina aqui o princípio da oração pelos líderes. Líder é aquele que, por natureza, estimula outros, atrai outros e dirige outros para o bem ou para o mal. Líderes têm o potencial de fazer muito bem às pessoas, mas também de causar um dano emocional muito grande. Há péssimos líderes, especialmente religiosos no Brasil, levando algumas pessoas à loucura. Mas Jesus está nos ensinando o quanto é importante orar pelos líderes. Pedro era um líder. Era um líder tão importante que quando Jesus morre, o Evangelho segundo João nos diz que os discípulos estavam com medo. Pedro se levanta e os discípulos perguntam: onde você vai? Eu vou pescar. E o que os outros fazem? Vão pescar com Pedro. E Jesus ora: Pedro, Pedro, como eu orei por você para que Satanás não te destruísse. Precisamos orar por nossos líderes. Precisamos orar pelos diáconos da nossa igreja, pelos líderes de grupos pequenos, pelos líderes de ministérios, pelas mulheres que exercem liderança nessa igreja, pelos presbíteros dessa igreja, pelos pastores dessa igreja. Eu peço a você encarecidamente: ore por mim. Porque um líder, quando se perde, um líder, quando cai, ele arrasta tantas pessoas para um caminho de miséria. Ore pelos líderes. Jesus está orando por Pedro. Em sétimo lugar, capítulo 22 ainda, versos 39 em diante, Jesus está no jardim do Getsemane. Versículo 40 nos diz que Jesus chama seus discípulos a orarem com ele. Versículo 41 nos diz que Jesus se afasta dos seus discípulos um pouco e de joelhos Jesus estava orando. E olha o conteúdo da oração de Jesus: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo não seja feita a minha vontade, sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, Jesus orava mais intensamente, e aconteceu que o suor dele se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. E o verso 45 nos diz que Jesus se levantou de sua oração. Nós temos aqui o princípio da entrega incondicional. Afasta de mim esse cálice. Esta era a vontade de Jesus. Não era o cálice que Jesus beberia, havia acabado de beber na celebração da ceia, não. Era o cálice da ira de Deus. Jesus sabia que teria de beber até a última gota do amargo cálice da ira de Deus que seria derramado para punir todo o pecado da humanidade passada, presente e futura. Toda a ira de Deus seria despejada para que ele sorvesse num único gole
toda a cólera da ira do Pai. Jesus sabia o quanto isso era pesado, a ponto de dizer: afasta de mim. Mas não era uma oração simples. A carta aos Hebreus capítulo 5 nos diz que Jesus chorava. Lucas nos diz que Jesus estava ajoelhado. Lucas nos diz que ele fazia súplicas. A angústia dele era tamanha que foi necessário Deus enviar um anjo para consolá-lo, mas esse anjo não conseguiu consolá-lo à altura, em sua humanidade, sabendo o peso, a dificuldade que era beber o cálice amargo da ira de Deus. Jesus transpira sangue. Nós estamos diante do momento de maior tormento pelo qual Jesus passou. O maior tormento de Jesus não foi na cruz. O texto bíblico não narra que Jesus estava em angústia na cruz, mas o texto bíblico nos narra que no Getsemane ele estava em angústia. Ele estava sofrendo por mim e por você, gemendo, abrindo mão de sua vontade. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ele entrega. Deus que prova. Eu não sei por quanto tempo mais terei de suportar esta prova, mas eu me entrego à tua vontade. Seja feita a tua vontade. E por fim, capítulo 23, versículo 24. Capítulo 23, versículo 24. Jesus está na cruz. Queridos, a oração do jardim do Getsemane foi tão importante. Se vocês perceberem, depois que Jesus se agoniza diante do Pai, chora, transpira sangue, grita, oferece súplicas e submete a sua vontade à vontade do Pai, ele levanta. E o Jesus que levanta depois daquela oração não é o mesmo Jesus que foi para aquela oração. O Jesus que levanta depois de orar, ele chega diante dos soldados daquela turba armada que veio prendê-lo e diz: sou eu. Todos os dias eu ensinei no templo, em plena luz do dia, e vocês vieram me prender à noite. Sou eu. Esse Jesus, depois da oração, vai para o sinédrio, recebe testemunhos falsos, toma bofetões com venda nos olhos e firme. Ele vai até o pretório romano, xingamentos, pedaço de pau na cabeça, cruz de espinhos, azorrague que lhe rasgou o corpo, tortura infernal. Esse mesmo Jesus, depois da oração, ele está carregando a cruz. Sua condição de surra foi tão intensa que ele não tinha força nem para carregar o patíbulo, o pedaço de madeira transversal. E as mulheres estão chorando, e gente zombando, e ele ainda diz: não chorem por mim não, chorem por vocês e pelos filhos de vocês. Ele sobe até a cruz, é zombado, é humilhado, oferecem vinagre ao invés de água, e ele ora intrepidamente: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. A oração fortalece, a oração revigora, a oração nos anima para enfrentar o que está por vir. E por fim, em Lucas 23, verso 24, então Pilatos decidiu atender-lhes o pedido, soltou o encarcerado por causa da revolta e do homicídio, e quanto a Jesus, entregou à vontade deles. Agora olha o verso 42 e 43. E acrescentou: Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. E Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Mateus nos registra que quando Jesus é pendurado no Calvário,
os dois bandidos, um à direita e outro à esquerda, estão zombando perseverantemente de Jesus, constantemente de Jesus. Mas há um princípio que a oração de Jesus nos ensina, que Deus a utiliza para a salvação. Os dois bandidos zombam de Jesus, mas um dos bandidos começa a observar a postura de Jesus na cruz, e um dos bandidos ouve a seguinte oração: Pai, perdoe eles, eles não sabem o que fazem. Deus usa essa oração para despertar o coração de um dos bandidos, a ponto dele começar a defender Jesus e dizer: pare de zombar dele, nós merecemos estar aqui pelo que fizemos, mas ele não merece nada, ele é justo. E ele olha para Jesus e diz: Senhor, me perdoe, me dê lugar no teu reino, eu sei que tu és justo. E Jesus responde: meu filho, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O princípio da oração como chave da salvação. Se queremos ver pecadores se convertendo, nós precisamos levantar um grande clamor, individualmente, um grande clamor como povo de Deus. Eu quero clamar a você, para que você desenvolva a vida de oração particular. Não fale que você não tem tempo. Quem aqui não tem 15 minutos por dia? Só há uma chave que destranca depósito de poder espiritual, é a chave da oração. Em Atos capítulo 6, os apóstolos estão diante de uma grande demanda. Acontece uma necessidade social, e os apóstolos se viram para aquela igreja, se voltam àquela igreja, elegem diáconos e dizem: nós precisamos nos dedicar à oração e à palavra. Os pregadores não disseram: precisamos nos dedicar à palavra e à oração. Deus colocou a oração antes da palavra. Alguém explicou isso tão bem, que disse que Deus valoriza tanto a pregação da palavra, Deus valoriza tanto a exposição clara do Evangelho, que nos convoca à oração, porque só a oração colocará virtude em nossos lábios, só a oração aquecerá os nossos corações, só a oração despertará a nossa alma. Precisamos orar para que Deus nos desperte, para a gente enxergar o nosso pecado. Cada um de nós aqui talvez esteja absorto em pecados pessoais e não está enxergando um estilo de vida que te escraviza, que te leva a tantas doenças emocionais. Que geração a nossa! O povo que era para ser o povo do poder é um povo com as emoções danificadas, as emoções infantilizadas. Parece bijuteria. Você sabe aqueles, qual que é o nome? Que fica em cima das penteadeiras, que não pode quebrar, quando leva neto em casa, que pode quebrar, né? Bibelô, cristal, de porcelana. Os cristãos do primeiro século oravam fervorosamente, iam para a boca dos leões, para a fogueira, para as cruzes, felizes porque eram considerados dignos de morrer pelo seu Senhor. Agora a gente é a geração do bem-estar, é o povo da baixa autoestima, é o povo da crise com o papai, com a mamãe, porque papai fez isso contra mim, a minha vida agora é uma vida em crise, eu tenho que gastar uma fortuna para alguém massagear meu egozinho lá, levantar minha moral. O amor de Deus é mais que suficiente para levantar nossa moral.
Os puritanos já falavam aos depressivos, aos melancólicos de sua época, às pessoas com baixa autoimagem: eu não valho nada, não sei o quê. Ele dizia: o amor de Deus por você não é suficiente para que você tenha uma imagem real de si. Você precisa algo além do glorioso amor de Deus por você, revelado na cruz, para que você tenha uma imagem correta a seu respeito. Precisamos orar, gente. Orar para reviver. Alguns aqui precisam orar para viver pela primeira vez. Precisamos orar para renascer, para ter poder, para ter unção, ter lares transformados. Eu quero estimular você a orar, porque esse Jesus, o homem perfeito, orou tanto. Imagine eu e você. A oração nos capacita. Jesus ora, o céu abre, o Espírito Santo desce e o Pai fala. A oração nos mostra o que é prioridade. Jesus sabia que os negócios eram menos importantes que Deus e que a oração. Jovens que estão como loucos, estudando aí para se qualificar profissionalmente, que dizem que não tem tempo para respeitar o dia do Senhor, para ter vida com Deus. Jesus sabia que falar com o Pai era mais importante que você ganhar o mundo. Homens, mulheres: pastor, mas a gente vive num tempo diferente, a gente tem que trabalhar tanto. Querido, Jesus não tinha tempo para descansar. Ele trabalhava 3 períodos. Quando entrou num barco, ele dormiu de tão cansado que estava. Mas ele orava. A gente viu o princípio da dependência de Deus. Quando tem que tomar decisões, não tome uma decisão sem antes orar e Deus confirmar. A gente viu o princípio de que a oração é a chave do sucesso para a evangelização. Só quando a gente ora é que Deus revela quem Jesus é para as pessoas mortas em delitos e pecados. A gente viu que quando nós oramos, Deus nos defende e Deus nos fortalece para enfrentar os desafios que virão. Foi isso que aconteceu com Jesus no Monte da Transfiguração. Nós vimos que quando oramos, nossos líderes são protegidos. Jesus orou por Pedro. Nós vimos o princípio da entrega incondicional. Não seja feita a minha vontade, mas a tua, porque a vontade de Deus sempre é boa, justa, perfeita e agradável. E nós vimos que a oração é poderosa para a salvação e conversão de pessoas.